Muito bem. Então hoje a gente começa aqui o nosso curso de Eletromagnetismo 2, tá certo? E a gente usa então o Griffiths. E a gente começa aqui no capítulo 5, onde a gente trata então a magnetostática. Uma ideia aqui nessa primeira aula é introduzir principalmente o conceito de forças magnéticas. Vou fazer o exemplo simples aqui do movimento cíclico, né, de uma partícula carregada na presença de um campo elétrico e de um campo magnético, que descreve mais ou menos a ideia do ciclotron. E pretendo ainda, se possível, chegar no experimento do J.J. Thomson, onde ele ganhou o prêmio Nobel, né, por descobrir a relação entre carga e massa do elétron. Na verdade, ele ganhou por descobrir, né, a primeira partícula subatômica, né, que era o elétron. Então ele descobriu que existiam partículas que eram muito menores que os átomos e descobriu, além disso, a razão entre a carga dessa partícula aí e a massa, né? Então ele conseguiu, com um experimento muito criativo, bastante simples, deduzir aí a razão entre carga e massa, e aí descobriu o elétron, basicamente. Então, para começar, é isso aí, que basicamente é a seção 5.1 e 5.2. Bom, até agora, né, no nosso curso de Eletro 1, a gente focou nos estudos ao caso simples da eletrostática, tá certo? Onde as cargas, então, estavam em repouso. Agora a gente, então, muda um pouco esse foco e, então, começa a se atentar às cargas em movimento. Então, que tipo de fenômeno físico que aparece quando a gente põe essas cargas em movimento? Então, para começar, a gente imagina a situação de dois fios que estão razoavelmente distantes aí de alguns centímetros um do outro, e eles estão sujeitos aí a uma corrente elétrica. A gente vai definir depois de uma forma mais rigorosa o que vem a ser uma corrente elétrica, mas a gente já sabe, né, da nossa intuição, aí, dos nossos experimentos aí da vida toda, né, colocando prego na tomada e tudo mais, que existe, né, corrente, que você toma um choque e tudo mais, né, as cargas fluem, né, atravessam seu corpo, né, e você sente lá uma pequena dor. Então, imagine que você tenha dois filamentos, né, então começa com um experimento, e esses experimentos aqui estão passando uma certa corrente por esses filamentos. Então a gente considera essa situação onde uma corrente é para cima, por exemplo, então a gente tem uma corrente aqui I1 para cima e uma corrente aqui I2 aqui para baixo. E o que a gente observa quando a gente estuda ou quando a gente elabora esse tipo de experimento? O que se observa é que quando você impõe aqui uma corrente em sentidos contrários, é que esses fios eles tendem a se repelir. Então, eles, na vez de ficarem paralelos, começam então a criar uma barriga aqui, ó, entre esses dois fios. De forma então que você começa a perceber empiricamente que existe aqui nessa situação uma força aqui, ó, por unidade de comprimento, que faz com que esses fios então se repilam aqui um em relação ao outro. Bom, como é que a gente explica isso, né? Como é que pode então esse tipo de fenômeno acontecer? É exatamente aí que a gente começa a explorar e estudar então a magnetostática. A gente pode começar imaginando, ou sei lá, né, nossa criatividade aí, que a bateria que gera essa corrente, tá certo? Ela está carregando o fio e que a força é devido a algum tipo de repulsão elétrica das cargas, né? Então você pode falar, não, está acumulando aqui carga positiva, aqui acumulando cargas positivas ou cargas negativas, e aí essas cargas estão criando uma certa repulsão.
Mas na realidade, a gente já sabe hoje em dia que essa explicação ela é incorreta, certo? Não é isso que de fato acontece. De fato, eu poderia colocar uma carga próxima ao fio aqui, ó, uma carga aqui. E se isso fosse verdade, né, essa carga, então ela deveria ser atraída ou repelida, né, dependendo do sinal dessa carga. E o que se observa é que nada acontece, certo? Mesmo esses fios aqui se repelindo um ao outro, a sua carga ainda vai ficar estática aqui. Então, não é nenhum tipo de atração ou repulsão elétrica que está criando esse tipo de fenômeno. Tá certo? Bom, além disso, a gente sabe, né, que apesar das cargas elas estarem se movendo, as cargas negativas, a carga total do fio, né, ela é neutra, tá certo? Que a gente vai observar e vai ver aí que existe um fluxo de cargas negativas, mas se você tirar uma foto desse fio e olhar para ele, você vai ver que a quantidade de cargas positivas e negativas é igual, certo? Então, não existe de fato um acúmulo de cargas positivas e negativas, ou negativas. Esses fios eles são neutros, tá certo? O material, que seja qual for, o número de prótons e o número de elétrons é igual, só que os elétrons estão simplesmente trocando de núcleos, tá certo? Então ele sai desse núcleo, vem para o outro, aí vem para outro, e aí começa então a fluir aí, esses elétrons vão trocando de núcleos, né? E vai tendo um fluxo de carga. Mas a carga total, se você olhar, tirar uma foto e olhar para aquilo lá, é sempre zero, certo? Então, não é de fato mesmo nenhum fenômeno elétrico, de tipo de repulsão, atração elétrica, que causa esse tipo de fenômeno. Além disso, o que se observa é que se a gente colocar os dois fios concorrentes no mesmo sentido, aí o fenômeno é um pouco diferente. O que você observa é que existe então uma força de atração entre esses dois fios. E o que você vê então é algo desse tipo. O que não faria muito sentido, né? Se você simplesmente imaginasse que está acumulando cargas positivas dos dois lados, tá certo? Ou cargas negativas. Porque agora, então, pelo fato de você mudar o sentido de uma delas, as cargas mudaram de sinal em um dos fios, né? E isso não faz sentido nenhum, tá certo? Simplesmente você trocar o sentido e agora você ter cargas, uma positiva e outra negativa. Afinal de contas, não, para cima é positivo e para baixo é positivo também, né? Porque aqui está se repelindo, então pronto. Aí fala, mas agora eu troquei para cima, quer dizer, não dá, né? Não vai dar certo, você não vai conseguir entender esse fenômeno simplesmente criando as ideias aí que nós já utilizamos no estudo dos campos elétricos. Muito bem. O que a gente observa, então, é que esse tipo de fenômeno é produzido por o que nós denominamos como campos magnéticos. Então existe um outro campo aí complementar aí ao campo elétrico que aparece, surge aí quando você tem cargas em movimento, tá certo? Então, enquanto cargas estacionárias produzem somente campos elétricos, os nossos campos elétricos que a gente definia como E, uma carga em movimento produz, e aqui nós temos cargas em movimento, produz de maneira adicional a esses campos elétricos um campo magnético que a gente denomina aqui pela letra B, tá certo? Então, cargas em movimento
produzem campos magnéticos. Então, essa é a primeira informação aí importante e crucial para a gente começar a desenvolver nossos estudos. Os campos magnéticos, eles são, de certa maneira, fáceis de serem detectados com o que a gente chama de bússola, tá certo? Então você pega lá, magnetiza uma agulha e algo mais, né? Você magnetizar basicamente é alinhar os spins eletrônicos do objeto, de forma que ele crie lá uma magnetização. Todos os fenômenos, né, a gente vai ver mais para frente, mas você consegue então com esses objetos simples detectar esses campos magnéticos. Então tem uma agulha, né, que aponta na direção desse campo magnético. Então se a gente posicionar uma bússola na vizinhança de um fio que conduz uma corrente, como esses fios aqui, tá certo? Esse fio ou esse fio aqui, independente de qual for a direção dele, o que nós observamos facilmente é uma peculiaridade extremamente importante, tá certo? Que o campo magnético, ele aponta de maneira circular em volta do filamento. Então, se você tiver uma corrente, o que você observa é, com o auxílio de uma bússola, é que aparecem aqui, ó, campos magnéticos em toda a dimensão, toda. Isso aqui está bem no meio aqui, tá? Isso aqui está cruzando aqui. Circulares. Envolvendo aqui a corrente, tá certo? Então, o campo magnético, ele aponta de maneira circular em volta do filamento. A direção do campo, em função do sentido da corrente, é obtido pelo que nós chamamos de regra da mão direita, tá certo? Então você usa a sua mão direita, coloca o dedão ali na direção da corrente e os seus 4 outros dedos ali te dão a direção do campo magnético, certo? Isso é uma convenção, poderia ser diferente, mas convencionou assim, ó, vamos definir a direção do campo magnético como sendo aquela tal que obedece essa regra aqui da mão direita. Então, eu vou pegar meu dedão, colocar aqui na direção do campo, na direção da corrente, e os meus 4 dedos aqui dão a direção do campo magnético. Não precisava ser assim, era uma convenção, da mesma maneira que a gente convencionou, né, que a corrente aponta na direção do fluxo de cargas positivas, tá certo? Então, se você tiver elétrons se movimentando da esquerda para a direita, a sua corrente, então, é da direita para a esquerda, tá certo? Não precisaria ser assim, convencionaram, chegaram num acordo. Se todo mundo usar as mesmas regras, né, toda a física consegue ser explicada, todo mundo consegue se entender e tudo mais. É isso que é importante, certo? Uma maneira de descrever a natureza que as pessoas consigam ir nos seus laboratórios e reproduzir. Para isso tem uma série de convenções aí que precisa ser bem estabelecida, certo? Então, convencionou-se assim. Então, a direção do campo elétrico aliás, magnético, em função do sentido da corrente, é obtida pela regra da mão direita. Ok? Bom, visto isso, como é que esse campo magnético, então, produz uma força de atração quando 2 fios próximos e paralelos estão sujeitos a uma corrente no mesmo sentido, né? Como é que a gente consegue, então, ok,
beleza, um campo magnético é produzido quando você tem uma corrente. Mas isso não explica por que existe uma força de atração, certo? O que acontece? Produzir um campo elétrico é uma coisa. Esses campos criarem uma certa força que então atrai o outro fio é outra. Então, como é que isso acontece, né? Como é que esses campos magnéticos então produzem essa força? Bom, se a gente se atentar, nós vimos que um dos fios produz um campo magnético, nesse caso aqui, que aponta, tá certo? Adentrando a página, em cima desse fio aqui, ó. Então, esse fio aqui, ó, produz um campo que é circular aqui, ó. E ele aponta pela regra da mão direita nessa direção, certo? Ele produz vários campos. Tem outro aqui, tem outro maior aqui. Que nesse fio aqui você vê que ele está então adentrando a página, tá certo? Todo mundo enxerga isso? Ó. Vai e adentra a página, correto? Enquanto que o outro ali produz um campo. Se você se atentar aqui, ó, que atuando no outro aqui, ó, aponta em que direção? Adentrando ou saindo da página? Saindo da página, certo? Então, um adentra a página e o outro aqui é um campo que está saindo, tá certo? Isso porque um fio está à direita do outro e o outro fio está à esquerda, tá certo? Desse primeiro aqui. Então, o fio 2 está à direita do fio 1, mas o fio 1, obviamente, né, está à esquerda do fio 2. Isso faz com que um dos campos produzidos pelo 1 adentre e o outro campo produzido pelo 2 esteja, então, saindo da página. Tá claro? Obviamente que nesse lado aqui, ele está adentrando também, tá certo? Assim como o vermelho desse lado aqui está saindo da página. Mas sobre o fio, na posição do fio, um está adentrando e o outro está saindo. Tá claro isso? Dá para observar? Beleza? Ó, por favor, me perguntem em qualquer momento. Não é porque está gravando que não precisa perguntar, não. Aqui vale tudo, tá certo? Muito bem. Então, se a gente se atentar a isso, a gente vê que um dos fios produz um campo magnético que aponta adentrando a página, que por sua vez interagem com as cargas em movimento que estão aqui para cima, tá certo? Produzindo aqui então uma força, nesse caso, para que lado? Esse que adentra produz uma força aqui para minha esquerda, tá certo? Então tem uma corrente aqui, tem um campo adentrando e tem uma força para a esquerda. Enquanto esse aqui, eu tenho uma corrente para cima, porém eu tenho agora um campo que está saindo e a minha força agora é uma força para a direita. Tá claro? Então isso é observação empírica, tá? O cara foi no laboratório e enxergou isso aí. Tá certo? Então foi lá e ninguém está deduzindo nada. O cara foi no laboratório lá e enxergou isso aí. Olha, pegou, colocou os dois fios com a mesma corrente, viu que na mesma direção, percebeu que eles atraíam. Colocou em sentidos opostos, percebeu que eles repeliram. E aí ele falou, bom, então necessariamente quando eles se atraem tem que ter uma força, um apontando para o outro fio, né? E caso contrário tem que ter uma força, né, resultante para fora. Disso aí, então, dessas observações, aparece, então, uma nova lei aí da natureza, tá certo? Que é introduzida, então, exatamente agora, na seção 5.2. Então, a seção 5.2 apresenta essa nova lei, que é aí basicamente a força de Lorentz, né? Que é a origem
das forças magnéticas. Desculpa, é 5.1.2. Bom, se a gente analisar essa configuração vetorial da força, do campo produzido pelo fio e da velocidade da carga, ok? É fácil a gente notar que existe uma relação entre essas, tá certo? Então, nosso foco é a força, a velocidade das cargas e o campo magnético. Qual a relação? Então, essa era a pergunta. O cara viu lá e falou, bom, vamos ver o que acontece se eu dobrar o campo, o que acontece se eu dobrar a velocidade, como é que esses vetores se relacionam, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, existe aí uma relação entre essas. E isso é dado, se você se atentar, pelo produto vetorial. Então, o produto vetorial entre dois desses elementos aqui produz, então, uma relação entre eles, tá certo? De fato, o que a gente se observou depois de muitos experimentos e tudo mais, é que a força magnética sobre uma carga Q que se move com velocidade V, na presença de um campo magnético B, é então dada por a força magnética é igual a Q V produto vetorial com B. Certo? Essa expressão aqui é uma das expressões mais importantes aqui para a gente e é chamado de força de Lorentz. Certo? Então, veja como funciona muito bem. Ó. Se você se atentar ao campo produzido por esse filamento aqui, ó. Então, vamos definir aqui o nosso sistema de coordenadas. Então, vai aqui x, y, z, certo? Defini meu sistema de coordenadas. Esse filamento aqui tem as velocidades apontando em que direção? Em y, certo? Então, I2, vou pôr aqui vetorial, tá certo? Simplesmente para a gente definir uma direção para esse campo aí, nada mais é do que um módulo de I2, uma direção para a corrente, que aponta na direção y. Tá claro? Essa é a velocidade. O campo produzido por I2 aqui em I1 está apontando em que direção? Seguindo nossa definição aqui, está apontando em Z. Então, nós temos que a força, aliás, o campo, né, produzido pelo fio 2, ele é um campo que aponta na direção Z versor. Então, se a gente se atentar aqui, ó, a gente tem Y, que é a velocidade V, a velocidade da corrente aqui, produto vetorial Z, tá certo? A direção da força, então, é x vetor y, é? Aliás, y vetor z é x, tá certo? Ó, como é que vocês fazem o produto vetorial? Ó, só para
fazer, ó, x vetorial y é igual a z versor, e todos os cíclicos variam. Então, o y do z para cá, ó, z vetor x é y, assim como y vetor z é x. Tá aí. E aí, obviamente, se trocar a ordem desses, né, você troca o sinal. Se é produto vetorial, trocou a ordem, troca o sinal. Então tá aí os 6 pares de combinações possíveis de produto vetorial que você pode ter. Basta você se lembrar desse aqui e saber da permutação cíclica. XYZ, aí ZXY, aí depois YZX, tá certo? Então YZ dá uma força em X, então essa força magnética é uma força em X, ó. Tá aqui, como a gente observou aqui, é uma força na direção X, que é uma força, então, para a direita. Tá claro? Então foi através dos experimentos, através da observação, que ele concluiu, então, que a relação vetorial entre F, V e B é dado pelo produto vetorial. Certo? Aí, obviamente, que poderia ter constantes, né, e tudo mais, mas se observou que era basicamente a carga, onde a carga é o quê? As cargas que produzem essa corrente, certo? Então, pode ser a carga do elétron, pode ser cargas de outros materiais, aí, de outros produtos, partículas mais carregadas, etc. E tudo mais, certo? E depende da velocidade e do campo. Depende linearmente com a carga, poderia se pensar, não, pode ser que dependa ao quadrado, poderia, mas a gente descobriu empiricamente, estudando lá, que a relação é linear com a carga, linear com a velocidade e linear com o campo magnético. Certo? Dobrou o campo magnético, dobra a força. Dobrou a velocidade, dobra a força. Dobrou a corrente, dobrou a carga, dobra a força. Certo? Tudo linear em relação à carga, velocidade e campo magnético. Tá claro? É isso que é a força de Lorentz. Então, de uma maneira mais geral agora, agregando aqui o que nós já sabemos, na presença de um campo elétrico, imagine que agora a gente tem um campo elétrico e um campo magnético, a força total sobre as cargas na presença, então, de um campo eletromagnético agora, é dado então por um F que é igual a um Q E mais Q V vetor B. Ou Q E mais V vetor B. Essa aqui, então, é a minha força total. Então, vale frisar novamente que essa expressão é totalmente empírica, tá certo? O cara foi no laboratório e observou isso aí experimentalmente, tá certo? Ninguém consegue provar, aliás, prova-se empiricamente que essa relação funciona, mas ninguém deduz essa expressão de outras leis fundamentais da física, tá certo? Então, ela surge aí empiricamente. Ok? Bom, vamos analisar então alguns exemplos da ação dessa força sobre partículas carregadas então em movimento. Então, o primeiro exemplo é o exemplo 5.1. É então o cyclotron motion. Aliás, acho que é cyclotron. Eu não sei se é. Cyclotron motion.
Então, vamos supor a seguinte configuração. Suponha, então, que vou desenhar aqui meu sistema aqui. Uau. Supor que eu tenho uma carga Q. Eu tenho, então, um campo magnético que eu vou colocar nessa direção aqui. Então, aqui é meu X, Y, Z, tá certo? E essa carga aqui, ela tem uma velocidade para aqui, apontando em Y, certo? Então, o campo magnético está na direção menos Z, a velocidade está em Y, então ficaria Y produto vetorial com Z, dá X, mas como esse aqui é menos Z, então dá menos X, tá certo? Então aparece uma força que está na direção menos X. Então, suponha essa configuração aqui. Como essa força ela é uma força radial, tá certo? É uma força radial, aponta aqui sempre para o centro aqui. O movimento que emerge aqui dessa dinâmica toda é um movimento circular, tá certo? Então aparece aqui, ó. Um movimento circular, tá certo? Cuja aceleração, tá certo? Quanto vale a aceleração radial aqui, você sabe? Aceleração radial? Exatamente, ó, a aceleração radial é v ao quadrado sobre r, que pode ser facilmente deduzida, ó, vamos só abrir um adendo aqui, ó, que isso aí é importante para vocês terem na vida de vocês, que vocês deduzem rapidamente toda e qualquer análise. O deslocamento desse objeto aqui, quanto vale? Ó? Quando ele vem daqui até aqui. Esse deslocamento S aqui. Se ele deslocou de θ aqui. E aqui é um raio. Então, ó, esse deslocamento ds é um r dθ. Todo mundo concorda? Ó, isso aqui é um ds. Aqui é o meu raio, errão, vou pôr um errão aqui. E aqui está o meu deslocamento angular dθ. Tá certo? Com a expressão aqui, ó, você deduz tudo, tá certo? Esse aqui não é vetorial, né? Porque dθ não é um vetor, tá certo? Isso aqui é escalar. Aí se você quiser calcular ds dt, que é a velocidade, você deriva esse aqui, o r é constante, aqui no caso o r é um escalar, é o módulo de r, dθ dt, a variação angular dθ dt dá o r ômega, não é isso? Isso aqui é igual ao meu v em módulo. Então v é igual a ômega r, certo? Aí, obviamente, tem a definição do ômega e do a, e você tira aqui vetorialmente, o v é o que? É ômega vetor r, tá certo? Porque o ômega obedece a regra da mão direita e tudo mais, você consegue enxergar que não é r vetor ômega, e sim ômega vetor r. Tá claro? Aí você deriva esse objeto aqui de novo, dv dt. Aí o que você tem? Aí aparecem as duas acelerações, a tangencial e a centrípeta, né? d ômega dt vetor r mais ômega. Agora o r sim é um vetor, né? Então você tem um dr dt, que na realidade é o próprio v, né? Porque o meu dr, se você se olhar, é um vetor que aponta daqui para cá. Ó. Aqui é um R1, aqui é um R2. O meu dr ele está aqui, ó, daqui para cá. Então o dr dt dá o próprio v. Você tira aqui sua aceleração. Então tem duas partes, não é isso? Essa aqui é a aceleração tangencial, porque está relacionado com a variação da velocidade angular, não é isso?
que a gente calcula, e esse aqui está relacionado com a aceleração que a gente define aqui, que é a aceleração radial, certo? Que por acaso é ômega vetor v. Então a aceleração radial ali, que é a mesma que está aqui, ó, é ômega produto vetorial com v, mas o v quem é? Não é ômega r? Então se você pegar o módulo dela, o v é ômega r, então a gente tem aqui que o AR é igual, isolando o ômega, fica V sobre R, tá certo? Fica V ao quadrado sobre R em módulo aqui. Tá certo? Daqui, ó, basicamente, se eu só isolei o ômega daqui, ó, o módulo de ômega é módulo de V sobre módulo de R, fica V ao quadrado sobre R. Então tá aqui o adendo, para quem quiser fazer, então, essa aqui é a minha aceleração radial que está relacionado com essa força aqui. Então, essa força, basicamente, é a massa vezes a aceleração, tá certo? Que aceleração? A aceleração radial. Então, essa força F, que aparece aqui, ela é massa vezes a minha aceleração radial, que por sua vez, então, é massa V ao quadrado sobre R. Mas ela pode ser escrita também em termos da, vamos escrever em módulo aqui, em termos do campo magnético, e em termos do campo magnético, ela vale QVB, certo? Módulo de Q, módulo de V, módulo de B, então aqui é QVB, tá certo? Ou ainda, se você quiser, você pode escrever em termos do momento, onde o P, então, mv, ó, é igual a quê? Um V cancela com esse V, fica QRB, e isso aqui é o meu momento aqui linear, tá certo? Então, o momento linear é P igual a QRB, onde o R que eu vou trocar, estou usando o R maiúsculo, né? Vamos pôr o R maiúsculo, que basicamente isso aqui é o raio, né, da minha dinâmica. Então, essa equação aqui, P igual a QRB, é o momento linear, a força é basicamente QVB, que é igual a mv ao quadrado sobre R. Essa equação aqui é chamada de ciclotron fórmula, visto que ela descreve, então, o movimento de uma partícula num que a gente chama, então, de acelerador de partículas, tá certo? Então, aqui a gente tem o nosso movimento da partícula nesse acelerador. Você tem um campo magnético que vai, então, produzindo aqui um movimento circular nessa partícula aqui, certo? Obviamente que nesse caso aqui, você não tem uma aceleração tangencial, tá certo? Você tem só um movimento circular aqui, cujo momento é dado por QRB. Se você aumentar o B, aí obviamente então se aumenta o momento, certo? Isso se você obviamente mantiver o raio constante. Se você diminuir, se você simplesmente aumentar o B, o que acontece é que ela começa a diminuir esse raio aqui, mantendo o momento angular constante. Tá claro? Bom, essa expressão aí, ela nos dá uma técnica experimental para determinar o momento da partícula, tá certo? Se você tiver a carga da partícula, souber o raio e souber o campo magnético está aplicando, você tem então esse campo aí, você tem então o momento linear dessa partícula. Basta você mandar essa partícula na região onde o campo B é conhecido e então você mede o raio da circunferência. Com esse raio da circunferência, obviamente você tem que saber a carga, você então determina aí o momento linear dessa partícula, tá certo? Essa aí é a metodologia padrão para
se determinar o momento linear das partículas elementares, tá certo? Então, quando você vai lá, observa aqueles raios todos saindo lá, basicamente é daí que eles determinam os momentos lineares dessas partículas aí. Mensura o raio, sabe qual é o campo, e aí você tem o momento linear dessas partículas, desde que você conheça as cargas dela. Nota também que a gente assumiu aqui que a carga ela está se movimentando no plano perpendicular ao B, tá certo? Então essa carga ela está se movimentando a um plano aqui que é perpendicular ao B. Se ao contrário existisse por acaso uma componente da velocidade que fosse paralela ao B, ou seja, se eu tivesse além da componente perpendicular aqui algo que fosse paralelo, então você descreveria essa velocidade em duas partes, né? Uma perpendicular e uma paralela ao B. Aí então você vai observar então um movimento em espiral, tá certo? Caso exista uma componente da velocidade que fosse paralela ao B. Então, se essa componente não fosse paralela, então o que você observaria era basicamente um movimento então em espiral, tá certo? Uma das velocidades perpendicular a B introduziria aqui uma aceleração radial, tá certo? Enquanto a outra velocidade simplesmente não teria nenhuma aceleração nesse sentido aqui, porque o B não ia influenciar nele, tá certo? É paralelo a esse V, que é então paralelo a B, né? O meu B estaria nesse sentido aqui, ó. A minha velocidade teria uma componente aqui e uma componente aqui. Essa velocidade aqui produziria a minha aceleração. Na verdade, a outra velocidade é que não consigo desenhar aqui. Ela estaria aqui. Ó. Essa velocidade aqui produziria o movimento circular, enquanto essa aqui faria ela se movimentar, então, nesse sentido aqui, em espiral aqui para baixo. Tá claro? Então isso é o que a gente esperaria.